Estamos entrando aí nessa semana sagrada para muitas religiões. Não tem por que a gente deixar de falar. Por um lado é bom, por um lado nem tanto, porque precisa de alguns momentos, às vezes, para refletir mais sobre a pessoa de Jesus. Passa a semana e aí já vem o chocolate, ganha até dos seus ensinamentos. Os presentes de Natal ganham do significado do nascimento dele. E assim vai seguindo a humanidade, né? Então, eu vou trazer aqui algumas partes foram tiradas da Revista Espírita de 1866. Né? Lá dizia o seguinte, ó, que o Consolador prometido, nós aqui do Espiritismo, nos trouxe um conjunto de lições e delineamento a respeito de Jesus, a respeito do seu caráter, a respeito da sua personalidade e todas as aquisições que ele tinha. Muito bem. Então a gente já pula para a questão, só um pouquinho que ele está. Questão 865 do Livro de Espírito, que diz assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir como guia e modelo? Veja que ele coloca qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido e não ofereceu. Ou seja, ele continua nos oferecendo Jesus. Essa pergunta é 865. E a resposta, claramente, é Jesus. É Jesus, né? Então ele ainda diz mais. Para o homem, Jesus é o tipo mais perfeito, moral, que a humanidade pode aspirar na Terra. Certo? Então, ele é o nosso horizonte moral da humanidade terrena. E ele caminha um pouco mais lá nessa Revista Espírita. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor nosso Deus. Né? Porque sendo ele o mais puro, de que quantos têm aparecido na terra, o Espírito de Deus o animava. Isso quer dizer o quê? Vamos fazer uma correlação bem simples. Quem que orientava muito Chico Xavier? Emmanuel. E Jesus era diretamente Deus. Jesus era o médium de Deus. Ele tinha diretamente os ensinamentos do nosso Criador. Então, quanto aos que... Só que nós tivemos um problema aí. Quanto àqueles que instruíram... Quando ele tentou ali instruir o homem na lei de Deus, teve muito desvio. Teve muito desvio por falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que dominassem sentimentos demasiados terrenos e por eles, as pessoas da época, terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Então, muitos são apresentados como leis divinas simples, humanas. Às vezes são apresentados como leis humanas. O que eu devo comer, como eu devo comer, como eu devo fazer. Isso não era. Isso foram algumas mudanças que foram ocorrendo para as pessoas ainda aqui na Terra. E essas mudanças foram pelas circunstâncias materiais, dos costumes de línguas da época, né? Isso deturpou a mensagem, mas não mudou o seu cérebro. Então, ela não é totalmente pura, a mensagem que nós temos hoje. Houve algumas mudanças, mas isso não vai comprometer, né? Você quer um exemplo disso? Um dia o Divaldo tinha acabado de dar uma palestra, entrou um bêbado que estava assistindo e falou assim: Divaldo, Jesus era alcoólatra. Ele falou:
filho, mas por que você está falando isso? Eu falei, é simples, olha só. Ele começou a atividade dele numa festa de casamento, transformando água em vinho. Bebeu tanto que saiu perguntando quem era minha mãe e quem são seus meus irmãos. Você entende quando a gente deturpa aquela parte, lembra dessa festa, dos primeiros milagres de Jesus? Deturpa. Porque você projeta os problemas humanos naquela nossa vida. Não é isso. Né? Então, a gente projeta, às vezes, em Jesus, as nossas imperfeições. Né? E acabando disso, você pode imaginar, então, o que não vai acontecendo depois. Né? Aí nós vamos para a questão 1009. Ali é uma descrição de Paulo, né, sobre Jesus. E ele diz assim, Jesus é o projeto original do ser humano. É um projeto que é feito para nós. Né? Então, ele é um projeto perfeito. E nós estamos em correção para chegar lá. Né? E por isso se chama regeneração. Regeneração quer dizer gerar de novo, corrigir. Né? É isso que a gente faz para aproximar o ser humano lá do projeto inicial, original, que era Jesus. Né? Então, ele era o projeto. Lá ainda na Revista Espírita, em 1868, Cristo, que em grego é a mesma coisa, Cristo, para grego, é a mesma coisa que Messias em hebreu. Né? Essas palavras são sinônimos. Né? O que quer dizer que o ungido, né? O enviado. Mas ele é enviado, empossado para uma missão que ele vem. O Messias são seres superiores, porque Cristo é apenas um deles. Os Messias são seres superiores, com alto grau de hierarquia celeste, depois de terem chegado a uma perfeição. Né? Então, de forma que eles se tornam, doravante, infalíveis, acima das fraquezas humanas, mesmo estando encarnado. A gente não, né? Basta ver o filme Mensageiro. Mostra. Você sai de lá, agora, estou pronto, dessa vez não falho, e pumba, falhou. Eles não. Eles são infalíveis, mesmo tanto encarnados. Aí eles são admitidos lá de um conselho do mais alto, recebem diretamente a palavra, que estão encarregados de transmiti-las e de fazer cumprir. Porque falar da palavra de Deus é fácil. Vejam aqui. Falar é fácil. Eles vêm, eles fazem, eles cumprem, eles mostram como se deve fazer. Né? Então é bem diferente. Fazer com facilidade, longe dos seus limites. Por que isso é longe dos limites dele? Porque eles estão tão longe, tão distantes ainda da gente, que eles fazem com uma facilidade, porque nós estamos muito longe. Então, se você tentar, assim, vamos fazer um exercício, vamos tentar ver alguma situação que Jesus fez assim no limite, mas não vai achar. Vamos fazer um exemplo? Sabe quem é o Usain Bolt? O Usain foi um corredor aí, um dos maiores corredores da história, ganhou várias atualmente. Ele corria os 100 metros agora, deixava os outros. Antigamente era assim, ó, era na foto, para saber quem ganhou. Não, ele chegava na frente assim. Então eu vou correr com ele. A gente sai. Eu impus algum limite. Ele precisou correr no limite dele. Só se for da paciência para esperar eu chegar, né? Depois. Jesus, mesma coisa. Ele não chegou em nenhum limite. E alguns acham só porque ele disse Deus, Pai, por que me abandonaste? Era outro sentido. Ele não precisou de nenhum limite. Né? Então, porque se a gente pensar assim, que ele não tinha algum limite estando aqui na Terra, nós vamos cometer um grande erro. Primeiro, nós vamos diminuí-lo. Ele é muito maior, é muito grande.
além de diminuí-lo, a gente ainda vai colocar ele do nosso tamanho, comparar com esse. Né? Então não dá para pensar, ele fez assim com muita tranquilidade, com todo o sofrimento que ele teve, não chegou nem perto do limite dele de capacidade e de inteligência. Bom, então esse é o problema, que nós projetamos em Jesus as nossas imperfeições. Nasceu há 2000 anos, lá em Belém, pregou pelos arredores ali da região e morreu em Jerusalém. Mas se a gente perguntar sinceramente se Cristo, onde Cristo nasceu, a gente quer saber se Cristo nasceu em nós. E quando? Né? Se você pegar, por exemplo, as falar assim, não, eu sei quando Jesus nasceu, foi dia 25 de dezembro. A gente já sabe que nem nessa data foi, né? Mas tudo bem, deixamos essa data aí, pouco importa. Agora, se perguntássemos quando e onde Jesus nasceu e viveu, a grande maioria iria falar isso aí que eu falei. Mas, vamos lá. Se eu perguntasse para Paulo onde Jesus nasceu, sabe o que ele ia responder? Fui lá na estrada de Damasco, quando eu estava se eu vi ele envolvido de luz na entrada de Damasco, que ele é o Paulo, sabe o que eu estou dizendo. Foi ali que Jesus nasceu. Né? Depois de muitas lutas íntimas, Paulo disse, eu já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Se fizesse uma pergunta a Madalena, de onde Jesus nasceu, possivelmente ela diria que nos informasse que Cristo nasceu lá em Betânia, certa vez em que sua voz, cheia de pureza e doçura, despertou-lhe a sensação de uma nova vida com a qual ela jamais tinha sonhado. Se a gente perguntar para Pedro, onde Jesus nasceu e quando, ele diria, talvez, que nasceu no átrio do Pácio de Pilatos, no momento em que um galo cantou, pela terceira vez, acordando a sua consciência para a verdadeira vida. Se você perguntasse os lábios de João, onde e quando Jesus nasceu, ele diria que, afirmativamente, Jesus nasceu no dia em que lhe iluminou o entendimento, fazendo-o saber que Deus é o amor. Se você perguntar para Zaqueu, quando foi que Jesus nasceu, Zaqueu, o publicano, talvez Jesus tenha nascido na esplêndida manhã de sol, quando ele, ansioso para conhecê-lo, subiu numa árvore, quem lembra da história disso, subiu numa árvore, à beira do caminho por onde Cristo passava, e o mestre lhe disse que gostaria de fazer uma visita. Depois tem todo o desenrolar. Se você perguntasse para Dimas, o chamado bom ladrão, nos diria que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Naquele momento, o Cristo lhe dirigiu um olhar repassado de piedade e ternura e o fez esquecer todas as misérias deste mundo, nascendo para sempre na sua intimidade. Então, se você perguntar onde Jesus nasceu, cada um diria diferente. Né? Talvez a gente dissesse também, nasceu o dia que a luz mandou vir aqui para o centro. E foi ela. Vai lá no tal de São Antônio. Eu estou aqui, né? É assim para acabar. Né? Muito bem. Aí, se eu perguntasse agora, nós estamos na Semana Santa, que todo mundo fica perguntando, o dia que ele morreu. E se você perguntasse quando Jesus morreu? Jesus começa por sedimentar a sua mensagem bem junto dos mais humildes, onde a necessidade do consolo e cuidado era maior, mas também onde a fé tinha melhores condições para germinar. É ali que ele começou. Essas almas eram humildes, né? Drenadas de paixões, tinham também paixões materiais, muito exacerbadas, e os orgulhos humanos desmedidos. Ainda assim, Jesus
não conseguiu chegar a todos, até hoje, né? Então, muitos se fecharam na sua ignorância espiritual, na altivez intelectual ou na perspectiva materialista das suas vidas. Fruto do orgulho, do egoísmo, né? Que muitas vezes do próprio neuroceticismo. Então, eles ignoraram, como alguns ignoram até hoje, o convite à mensagem amorosa de responsabilidade individual que Jesus vinha trazendo. Então, talvez aí seja o momento que Jesus morre para cada um deles. E não naquele dia fatídico da sexta-feira santa. Jesus tem um jeito de nascer dentro da gente, mas também pode morrer, ou pode nem penetrar. Né? Muito bem. Mas, para nos alegrar, nós sabemos que temos espíritos inúmeros, incontáveis, que ainda são da legião de Jesus e ainda estão aqui trabalhando conosco e nos ajudando, né, a romper essas dificuldades de abrir o coração para Jesus, não deixá-lo morrer. E um deles, obviamente, não podemos deixar o nosso grande exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier teve um caso interessante, vou contar aqui. E tinha um rapaz que estava conversando com outro e falou assim: gente, eu não consigo ficar perto de Chico. Não, por quê? Porque não dá para pensar perto dele. Porque outro dia eu estava pensando perto dele, ele falou assim: filho, não pensa assim não. Pensa assim não, faça outra coisa. Então, quando eu passar por ele, meu Deus, ele vai ler meus pensamentos. E era assim, né? Então, esse Chico aí era fantástico. E aqui eu vou contar, nós vamos depois falar da morte de Jesus, mas para fazer não é correlacionar, mas só para dar um exemplo. O dia da morte, não sei se todo mundo sabe, o dia exato que Chico morreu. Chico, primeiro, ele ligou para o barbeiro dele, de manhã, que ele gostava que fazia a barba dele, assim, com lâmina e tal. E esse barbeiro não estava lá. Falou: Chico, não estou aí, mas eu posso chegar tarde. Eu falei: não, tarde não vai dar tempo. Mas eu posso mandar um outro para cortar a manda. E foi o amigo dele, foi lá, fez a barba, ele levantou, pegou o melhor ternozinho, e o pessoal olhando e falou assim: vai para onde? Nem andar direito ele ficava mais em pé. Pegou o sapatinho dele, melhorzinho, pôs, barbinha feita, tudo arrumadinho, deitou. Sabe por quê? Para não dar trabalho para ninguém. Já vou pronto. Deitou, falou: graças a Deus. E desencarnou. Então, olha a magnitude dessa passagem, a magnitude de pessoa que era Chico Xavier. Né? Bom, agora eu vou chegar a uma passagem também dos momentos finais do desencarne de Jesus. E está descrito lá no livro Estante da Vida, do irmão X. Né? E ele diz assim, ó. Você quer que eu vou pôr o óculos? Enxerga. Nos segundos finais da crucificação, Jesus se prepara para a libertação do corpo físico, para retornar ao gabinete de governança da vida espiritual do planeta. Humberto de Campos, disse que estava uma verdadeira festa, não aqui, mas lá, para receber. Eram anjos cantando, passando bálsamos nas suas feridas, acariciando o mestre. São os anjos da justiça. Quando um anjo aureolado, intradutivo, esplendor, solidário, descendo, são palavras do Humberto de Campos, ele era bem poético, né? Descendo do império magnificente das alturas, enlaçou o busto, a cabeça de Jesus, o inesquecível supliciado com carinho e colocou um instante o ouvido atento aos lábios de Jesus, que já não tinham forças para falar, mas ele balbuciou algo. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram. O mensageiro solitário
Desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos. O anjo chorou. E de imediato, esse anjo desceu do monte ensolarado onde Jesus estava crucificado e foi para as sombras que começavam a formar naquele momento nas redores de Jerusalém, procurando por Judas, a fim de socorrer e ampará-lo. Era o anjo da caridade. Foi o último pedido de Jesus. Ampara meu amigo que me traiu. Portanto, Jesus expressou tolerância, indulgência, carinho, atenção, cuidado, firmeza nos valores espirituais, sem abdicar da energia serena, corretiva. Né? Utilizava a sinceridade como bálsamo, nunca vinagre ou ácido. Sabia ser acolhedor. Assim como Judas, Jesus tem um projeto para cada um de nós. O desafio de Jesus é você, sou eu, todos nós aqui. Esse é o grande desafio de Jesus. Segundo Madre Teresa de Calcutá, então, se nós queremos fazer uma coisa diferente, vá para casa e ame sua família. Só isso ela disse. Agora, pode ligar para mim? Eu vou mostrar um videozinho, muitos já conhecem, só para assistir. Uma situação que foi feita, as pessoas que participaram não sabiam, né? E nós vamos assistir aqui, vamos esperar a parte tecnológica, nós vamos só ouvir e tentar nos colocar nessa situação, se acontecesse com a gente, como que a gente agiria, tá bom? Deixa eu puxar agora aqui. Vamos torcer para dar certo, viu, povo? Vai rezando aí. Que hoje não tá fácil. Apareceu, mas peraí, aqui sumiu. Cadê o mouse? Sumiu o mouse. Eita, meu Deus do céu. Deixa eu ver se... Poxa vida, isso. Então, espera um pouquinho que eu tenho que achar, tá? Tá aparecendo algo aí já ou não? Aparecendo a imagem inicial. Então, peraí, deixa eu colocar aquela lá que nem a gente fez aquela vez, tá? Aqui. Aqui. Aqui, eu vou fechar essa. Você que vem online? Não, eu salvei. Vamos ver se a gente consegue agora. Pera, eu vou pôr uma musiquinha. Deixa eu ver se dá certo. Aí. Alguém vai fazer a pipoca? Opa, peraí. Paga tudo. Deixa eu só ver se deu. Que agora há pouco a gente testou, deu certo. Vamos ver se... Aí. Agora. Torto, né? Apareceu ali? Bota branco. Ah, mas eu fiz proposta. Tá bom a música primeiro.
música aí. Como seria, né, se encontrasse Jesus hoje, nesse momento? Boa semana a todos.